Boa noite, estamos aqui com mais uma entrevista, hoje com um assunto um pouco diferente, talvez, dos que normalmente a gente aborda. Meus convidados, o Gilmar Luiz Gasperim, vulgo Casca. O Casca é da loja Gadocha, presidente da nossa CDL aqui de Farroupilha. Boa noite, Casca. Boa noite, telespectadores da TV Farroupilha e os colegas da mesa, o Dário e a Rosângela. Boa noite, Altair. Boa noite. Olha, o Dário o Dário Micael da Silva, é comerciante, né? É o proprietário da Mil Coisas e da Brasil Multilojas. Eu ia dizer Brasil Escolar, mas tá tão na língua da gente, mas é Brasil Multilojas. O Dário, além de comerciante, o Dário está levantando uma questão e deu uma juntada nos comerciantes aqui da cidade de um tema que nós já vamos abordar. Boa noite, Dário. Boa noite, Altair. Boa noite, Rosane. Boa noite, Gasperim. Aos telespectadores que estão nos assistindo nesse momento, é uma alegria muito grande estarmos aqui e esperamos com certeza fazer um programa bom e que o telespectador goste. Vamos tentar bastante isso aí, né? A Rosane Casale Custódio, grande amiga de longa data, irmã da Roseli, uma pessoa muito querida para mim. Ela é contadora e sócia da Ótima Contabilidade e Assessoria. É isso, Rosane? É isso aí. Consultoria também. Tá certo. Bom, gente, o tema de hoje, o tema principal, sirvam nossas façanhas de modelo a toda a terra. Claro que a gente sabe que isso é uma frase do nosso querido hino rio-grandense, do qual a gente tem um grande orgulho e que nos permitiu tirar essa frase dele para mostrar a indignação do comércio em geral, né, com na realidade o que a gente quer é um ICM justo. Mas antes de tocar nesse assunto, eu quero dar notícias da Deise para vocês. A Deise, vocês sabem, aquela menina que teve câncer e está para colocar uma prótese. A Deise hoje está em Porto Alegre, ela está realizando exames, né, e sessões de fisioterapia. E na próxima quinta-feira, lá mesmo em Porto Alegre, ela já vai experimentar uma prótese que vai ser provisória, vai fazer alguns testes. Então, a campanha que a gente está fazendo aqui, quem puder, por favor, vai ter o número das contas agora no vídeo aí, olha, Caixa Econômica Federal e Bradesco, né, para a conta, o Paulo Sérgio Xavier, né, que é o titular dessas contas, que é o pai da Deise. Então, quem puder ou quiser ajudar, por favor, faça um depósitozinho nessas contas, que vai estar ajudando. É uma causa séria, uma causa nobre, e eu conheço, eu fui visitar a família pessoalmente, então eu sei dessa necessidade. Falando em bairro Cinquentenário, vai um grande abraço para o pessoal de lá, né? Eu tenho vários amigos e conhecidos mesmo, porque eu moro lá, então vai um abraço para a Michele e o pequeno Vitor, do bairro Cinquentenário. O Vitor, esse fim de semana, deu um susto, a Michele teve que correr com ele para o hospital, mas já está tudo bem, eu sei. Então, a gente fica sempre na torcida, né? Quando a gente conhece as pessoas e sabe o que acontece, a gente se preocupa, né? Vi ele, já sei que o Vitor está bem, já está caminhando, é um moleque fora de série. Gente, sirvam nossas façanhas de modelo a toda a terra. ICM justo já. Dário, eu vou pedir para ti, como é que surgiu essa mobilização, da onde que veio isso? Olha, essa mobilização, no meu conceito, ela está com 2 anos de atraso, né? Todo esse processo começou no governo Ieda, ali em 2009, já nos 2 últimos anos do governo Ieda, e sempre as entidades em Porto Alegre que mantiveram um diálogo já com o governo Ieda e depois com o governo Tarso, sempre nos diziam, não, vai ser resolvido, né? A governadora Ieda prometeu que num segundo mandato, num eventual segundo mandato que ela poderia ter, ela faria alguns ajustes. O governador Tarso, na época, então, candidato à eleição, né, candidato a governador, disse que ele tomaria as atitudes.
Só que terminou o governo Ieda, começou o governo Tarso, e sempre, sim, com promessas. Ele meio que esqueceu, é isso? Ele foi esquecido. Mas tem um ponto por que isso aconteceu. Uhum. É um ponto, a Rosane como contabilista aqui pode me ajudar, e o Gilmar como lojista de confecções também, são duas pessoas aqui que vão poder, talvez, me concordar comigo ou discordar, não tem problema. Uhum. Mas assim, o que aconteceu? O setor de confecções, principalmente, e todo o setor que paga a diferença do ICMS, pagava 5%, né? Com o produto importado, que a nível nacional ficou 4% alíquota a nível nacional, porque aí o governo quis fazer em todos os estados da mesma maneira, né? Ficou 4% quando o produto importado. O que aconteceu? Quando chega o produto importado no estado, que vem fora do Rio Grande do Sul, o governo quer essa diferença de 13%. E o lojista de confecções, que em todas as cidades do Rio Grande do Sul nós temos, você pode chegar numa cidadezinha de 5 mil habitantes, 4 mil habitantes, vai ter 10, 15, 20 lojistas de confecções. Ele sentiu isso, de 5 para 13. O que nós, na substituição tributária, já sentimos, de 15, de 22, 23 até 29, né, Rosane? E você, como contabilista, tem vários clientes que estão nessa situação. Aí que deflagrou o movimento, né? Esse movimento, que eu até creio que se fosse há 2 anos atrás seria até melhor, porque hoje tem tanta manifestação, tantas coisas, que né? Parece que está misturado, parece que aproveitaram a ocasião para isso. Não, esse movimento... Não, esse movimento, ele sempre existiu. Só que assim, ele teve sempre uma barreira, ele não pôde passar ali. As entidades em Porto Alegre, as grandes entidades... Que deveriam estar do nosso lado e pressionando... Sim, elas sempre preferiram fazer o jogo do governo, né? Sempre fazer o jogo do governo para não entrar em atrito com o governo. Mas sempre nos dizendo que eu resolver, e até então não resolveram. Agora, como as lojas de confecções sentiram essa diferença de 5 para 13, aí começou a surgir no meio lojista de confecções, lá em Uruguaiana, na Santa Maria, ali eles começaram a se movimentar e surgiu esse movimento. Quer dizer, para o telespectador entender, o governo começou a morder devagarinho em alguns setores, é isso, Rosane? Então aí uns não se manifestaram, foram deixando, foram indo e... Bom, já que não reclamaram até agora, vamos tentar mais esse setor e vamos tentar mais esse. É que na verdade, existe essa situação, né, que o Dário comenta, que até comentando com o telespectador, a gente tem uma mania dentro do escritório contábil de abreviar que é o diferencial de alíquota de estado para estado, né? E a gente chama de DIFAL, o apelido dele, né? DIFAL. Aí nós, para abreviar pela economia do tempo. Aí esse diferencial de alíquota que tu falaste, Dário, realmente, agora neste momento, com essa proteção dos portos, essa guerra dos portos, em função disso é que veio a aplicação da alíquota dos 4%. E não só na área da confecção. Todo produto importado que nós trouxermos de outros estados, o diferencial de alíquota para o optante do Simples Nacional se tornou um peso, uma coisa muito onerosa. Então, realmente, para o produto importado, a concorrência... a nível de tributação da empresa do Simples Nacional para quem é do geral, ela ficou bem desigual. Mas assim, sim, eu sei, em todo segmento, eu tenho 2 segmentos que sim, com certeza. E eu já tinha a ST, então é pior. A ST é pior porque a ST, além dela pegar o que vem fora do estado, ela pega o que está dentro do estado, né? Se entrar a substituição tributária no ramo de confecções, nós teríamos um grande problema, porque além de você pagar quando vem fora do estado, você comprar de uma malharia, aqui em Farroupilha, você pode estar do lado da malharia, você vai pagar a substituição tributária igual, da mesma forma. E é complicado. Gilmar, você que está no ramo de confecções há quanto tempo, a Gadocha? 94. Desde 94. Eu achei que era 94 anos. Vocês já estão sentindo essa pressão nos... Porque assim, telespectadores, de repente vocês vão estar pensando... tem uma mesa aqui com um lojista de confecção, o Dário tem 2 lojas, são vários artigos que ele trabalha, eu trabalho mais com móveis, temos uma especialista aqui em tributação e tal, uma contadora, mas assim, no final quem paga a conta somos nós, não lojistas, nós fregueses, cidadãos, consumidores. Eu sou da época ainda de dizer o freguês. Hoje essa palavra está mais em desuso, a gente diz o cliente. Então, se isso for tributado nas roupas,
o Casca e todos os outros vão ter que repassar para os preços e nós pagamos a conta. É isso, Casca? O grande problema é que não dá para repassar. Tá tão espremido que... O caso que... é que define como é que tu vai vender o teu produto. Não é simplesmente assim uma coisa que vem de cima para baixo. Quer dizer, não. Põe no custo. Na verdade, ele está tentando tirar tudo do custo para ver se consegue sobreviver, para dizer isso, manter o nosso negócio funcionando. Então, a diferença de 5% que já existia já há algum tempo, por um período, através de uma liminar que as sindilógias tinham conseguido, nós não estávamos recolhendo. A partir de 2008, essa liminar foi cassada, daí a gente passou a ter que recolher mensalmente a diferença de CMS de todos os produtos adquiridos de fora do Estado. Agora, com essa nova determinação, porque o que acontece? Ela é perversa demais, ela é injusta demais, porque tu vai pagar uma tributação sobre um produto que tu nem sabe se vai comercializar, se tu vai vender, se esse produto vai rodar, não vai rodar. A partir do momento que tu fosse pagar na venda, então, né, vamos dizer, vender o produto, que é natural, identificar o sempre produto. foi assim, né? E uma outra coisa assim que aconteceu comigo, eu estava conversando com uma menina do escritório de contabilidade hoje, que ela disse que ela tem vários clientes na mesma situação. Eu recebi produtos que vieram, vamos dizer assim, não vieram corretamente. Eu comprei, digamos, uma jaqueta preta e amarela e ela veio bordô e azul. Aí eu devolvi o produto e não marchou igual. Ou seja, já pagou esse imposto? Não, tem que pagar, porque é pela emissão, pela entrada da nota fiscal e pela emissão. Vocês devem estar sentindo ali com os clientes de A entrada da mercadoria no Estado exige o pagamento desse diferencial de alíquota antecipado antes que ocorra a venda. Então, realmente, a nível de custo já tem uma antecipação. Então, tu faz uma conta assim bem rápida. Vamos supor que eu tenha comprado, um cliente, um lojista tenha adquirido R$2.000 do produto, sendo R$1.000 do modelo e R$1.000 para a confecção, tá? R$1.000 outro modelo. R$130 para cada modelo, ou R$230 é o valor daquela nota, certo? Então, se um modelo, tu devolver um produto que tu acabou de devolver, porque não estava correto, tu vai ter um custo de 26% sobre o produto que tu ficou. Por ser importado, né? Isso. Não existe botar no custo, não existe botar no produto para o consumidor pagar. Essa situação da devolução é uma das situações que eu mais acho assim injusta. Não tem, é perversa. Porque se fosse uma nota fiscal, ela entrou lá em março e hoje já é julho, tudo bem, já recolheu mesmo. Agora a nota entrou dia 5 de julho, dia 15, tu faz a nota. A nota não foi lançada, não foi feita nada, absolutamente nada. Então eu acho que teria que haver pelo menos nessa situação. E o que acontece com a nossa tributação do ICMS, né? Ele diz o quê? Que é o imposto sobre a circulação da mercadoria. Aí, se nós formos analisar, então, por ter circulado, ela teve a tributação e, como eu estou no curso de extensão agora, o pessoal diz imposto destacado, imposto devido. Mas, para quem é optante do simples, é custo direto. Se você for do geral, esse diferencial de alíquota, tu consegue se creditar. Mas é bem esse ponto que eu acho o programa super importante, que sirvam as façanhas do movimento de vocês, realmente, para poder fazer com que o Conselho da Fazenda, né, que a nível de Brasil não é uma coisa somente estadual, mas que tem que partir do início de algum momento, essa manifestação, essa indignação, né, porque o Simples Nacional é uma tributação para ajudar o pequeno, que está crescendo, que está surgindo, né? Então, como que ele pode crescer se a tributação dele, a penalização é maior de uma empresa que está estruturada? E o que a gente quer é assim, não é uma coisa impossível. O Santa Catarina não tem o diferencial do DIFAL. Santa Catarina não tem o DIFAL. Santa Catarina dava 70% de desconto na ST para as empresas do Simples, hoje já passou para 80%. Então você imagina, assim, hoje é muito melhor ser um pequeno comerciante de Santa Catarina e no Paraná do que no Rio Grande do Sul. Ele tem muito mais vantagem competitiva, um pequeno comerciante desses dois estados, em relação a nós aqui. Quer queira, foi o estado de Santa Catarina, Pernambuco, Espírito Santo, agora não me recordo qual é o outro. Eles é que movimentaram a nível de Brasil essa manifestação, porque ao mesmo tempo
Que bom para quem instala em Santa Catarina, mas e o comerciante, a indústria que está instalada aqui? Não é justo também essa guerra fiscal entre os estados, onde beneficia um estado que não é o teu também, né? Eu fico confusa às vezes quando tem esse sentimento. Porque na verdade o que acontece? Então, digamos que os grandes distribuidores desses produtos importados, eles vão começar a botar a distribuição em cada município ou em cada estado, que daí não vai ter diferença. E é o que estava acontecendo, usa Santa Catarina para ter o benefício e traz para o Rio Grande do Sul. Isso, mas a distribuição aqui, porque está dentro do estado, ela não tem esse, não passa, não é 4%. Nós vamos abordar esse e mais alguns temas logo após o nosso intervalo, já estaremos de volta. Estamos de volta com o nosso ponto de vista dessa quinta-feira, falando de substituição tributária, ICM e tal. Mas antes de falar nisso, um grande abraço para Roseli, irmã da Rosane, para o Luiz Cláudio, deve estar nos assistindo, são aqui do centro, o Walter e a Sandra e o Felipe, também aqui do centro, quase divisa ali com o bairro Imigrante. Falando em bairro Imigrante, quem mora no bairro Imigrante, que nos assiste sempre, vai um abração para a família Menzen, do Odenilo, da Rosa e do Leandro Menzen, ali do Imigrante. E a audiência da TV Farroupilha, graças a Deus, cada vez crescendo mais. Então, sintam-se abraçados o pessoal dos outros bairros que eu não citei aqui, mas eu sei que a nossa audiência está ali. Bom, a gente está falando nisso, e Cássio, eu queria... nós estávamos comentando hoje pela manhã, eu e o Gilmar, sobre as dificuldades do comércio, né? Então, eu estava dizendo para ele como estavam as vendas na minha loja, está dizendo como estão as vendas, e por isso que ele disse que agora não é simplesmente repassar. A gente está fazendo, como diria minha avó, das tripas coração, para conseguir segurar os preços enxutos e tal, é promoção atrás de promoção, é isso mesmo, Cássio? Na verdade, parece assim, que o governo está muito... A única preocupação do governo nessa questão, então, voltando, é que assim, que nós, lojistas, consigamos no dia 20 ir lá na fila do banco e recolher aquela guia. Fizeram isso, beleza, os outros 29 dias do ano, que eles se virem, se manter, se esguelar para pagar, para poder cumprir seus compromissos. E se é para ser assim, não tem como. A questão eu trabalhei um tempo, anos atrás, numa empresa, onde os representantes, uma empresa que tinha representantes de todo o país, e os representantes lá do Nordeste, essa semana eu vou ter que ir lá no Altair tirar pedido, vou ter que ir lá no Dário tirar pedido. Se falava isso, não ia nem vender, não sabia vender, era lá tirar pedido. Faz muito tempo que não é mais assim. Faz muito tempo que não é mais assim. O mercado não está mais comprador faz tempo, está vendedor. As pessoas têm que ir para a rua para vender, se esforçar, mostrar a cara. As nossas lojas têm que cada vez mais, né, ser competitivas, ser atrativas, vitrine, produto, preço, qualidade, atendimento e tal. E só isso também não resolve. Nós estávamos conversando hoje de manhã sobre o Liquida Farroupilha. Naquela época, o Liquida durou até uns 2004, por aí, mas quando começou era uma coisa nova e que ela era real, verdadeira, ela atraía. Ela morreu, o Liquida Farroupilha, como outros liquidas morreram por aí, porque não existe mais sentido fazer um liquida desse ou daquele se todo dia é promoção. Porque as lojas se obrigam a fazer isso. Isso. E o nosso consumidor, a população de uma maneira geral, bastante endividada, bastante incentivada a consumir. O próprio governo parecia assim que o Brasil era fábrica, indústria de automóveis e indústria de linha branca. Era o que interessava. Minha casa, minha vida, a minha mobília, agora... Sim, e aí uma criança de 5, 6 anos está aí com o celular na rua, gastando 100, 200 reais por mês. Quer dizer, é um dinheiro que está circulando e muita coisa supérflua. Cada um define onde vai investir o seu dinheiro. Mas a questão do comércio em si está muito difícil, está bastante difícil. Não se trata assim de que o CDF, o Gasperim, o Dário, o Altair querem que o governo... Não querem que o governo faça nada. Só não nos atrapalha. A gente quer trabalhar, quer manter como a gente sempre trabalhou, ir lá abrir nossa loja, atender nossos clientes, pagar nossas contas, produzir,
ter a condição de dar um salário digno para os nossos colaboradores, uma vida digna para nós também, e está cada vez mais difícil, por vários motivos, mas um dos motivos é esse tipo de ação do governo. Eu tenho os dados aqui que eu trouxe. A pequena empresa, que é a nível de Brasil, mas no Rio Grande do Sul está muito perto, né? Por exemplo, 53% dos empregos formais do Brasil são de micros e pequenas empresas. Olha aí, ou seja, mais que a metade. Mais que a metade. Então é o seguinte, os pequenos empresários, todos eles juntos, eles empregam mais do que a metade de todos os 53% dos empregos formais. E eles têm 25% do PIB a nível do Brasil. Tu imagina, com 25% do PIB, o pequeno empresário consegue empregar 53%. E eu não tenho nada contra as grandes empresas, eu acho assim, é magnífico. Nós temos aqui a maior rede de comércio varejista da região sul do Brasil, está em Farroupilha, e chegou onde chegou, é um orgulho para nós de Farroupilha. É um orgulho. Eu chego lá em São Paulo, quando eu estou lá com meus colegas de todo o Brasil, eu digo, olha, eu sou lá da maior rede de comércio varejista da região sul do Brasil. A sede fica lá na minha cidade, onde é que eu moro, né? Então, é um orgulho. E é a Lojas Colombo. Nosso orgulho. Eu e o seu Adelino, um abraço a dona Ruth, seu Adelino. O seu Adelino conseguiu construir toda essa rede dele com muito trabalho, com muito denodo. Mas eu creio assim, ó, dá para a gente manter esses 25. Agora, no ritmo que está hoje no Rio Grande do Sul, isso aqui já deve andar em 20. A nível de Brasil está 25, mas deve ter em 20. E o perigo, se isso vai baixar da casa dos 20% do PIB das pequenas empresas do Rio Grande do Sul, é um problema. E o governo vai acabar tendo um problema. Ó, em 2011, no Rio Grande do Sul, foi criado 108 mil empregos. Sabe quantas pequenas empresas criaram de 108? 100 mil empregos foi as pequenas empresas que criaram. Então, a pequena empresa, ela faz um trabalho social. Onde deveria ser estimulada, então... aonde deveríamos ter estímulos, nós temos... Hoje, um pequeno empresário para abrir, a Rosane vai me ajudar, ela como contabilista aqui, em certos casos, às vezes, toda a burocracia, às vezes, leva 3 meses entre União, Estado e município, né? Porque tem que fazer uma guia, tem que... MD, como é que é? Aqui no nosso município é DNS. É DN que fala, né? Então, por exemplo, ele tem que ter um contrato de locação, aí ele preenche a DN, essa DM vai para a prefeitura, às vezes ela sai em uma semana, mas às vezes leva um mês para sair uma DM. Sinto dizer, mas é um comentário até negativo para o nosso município, mas a ADM que eu acho que tem que existir plano diretor, que eu acho que isso é um sinal do crescimento de uma cidade, ela tem que ser organizada, mas hoje para nós, o escritório de contabilidade, quando o cliente entra lá e ele vem para constituir uma empresa, o anseio, a movimentação dele é que seja rápido, em 10 dias, 15 dias. Só a ADM na prefeitura hoje, acho que dá em torno de 30, 35. Nós, assim, ó, é um prazo muito longo. Nós, os contabilistas, nós, as entidades, entendeu? Teríamos que sentar com o poder público, com a prefeitura. Eu creio, na minha visão, né? Tipo assim, uma semana... Acho que é um momento de adaptação também. Se não, claro, tem uma adaptação, mas também acho que no governo passado também demorava um pouco, né? Então, assim, sentarmos todo mundo junto e dizer, pessoal, vamos fazer com que uma DM saia em 7 dias. Vamos fazer o possível, todo mundo... Exato, o que precisa que os escritórios nos mandem? Os escritórios já mandam tudo. O escritório já manda tudo. A situação é assim, ó. Eu tenho um amigo meu que ele abriu uma empresa em Santa Maria em 2012, antes da morte Kiss, antes da tragédia da Kiss. Ele levou 3 meses para conseguir todo o processo. E pagando aluguel 3 meses. E não podia emitir uma nota fiscal, e não podia operar. Então, tem certas coisas que nós vamos ter que ajudar. Junto com o poder público, a gente respeita o poder público. O poder público é necessário, não existiria a sociedade de forma organizada sem o poder público. Só que eu creio que nós temos, por exemplo, uma DNS, né? A gente sempre fala de DN. Eu acho que 7 dias, assim, o máximo. Porque vamos que você alugou uma sala, eu aluguei uma sala, e o meu comércio, a minha empresa, não vai poder operar pelas leis dentro daquele local, naquele bairro. Pronto, em 7 dias está resolvido, eu chego lá na imobiliária e digo, olha, não deu a DN não passou. Então vamos cancelar o contrato. Agora, se passou um mês, o cara já quer receber aquele mês. E aí, às vezes, 3 meses de aluguel, às vezes já é o cara já nasce quase que
fica difícil de operar. Sim, para quem está iniciando. Vocês notam essa dificuldade em outros setores, tipo no próprio ICM também é assim, ou há desburocratizar um pouco? Como é que está? Assim, hoje, quer queira ou não, a nível de Receita Federal, Secretaria da Fazenda, ela está tirando muitos empresários da zona de conforto. As empresas optantes do Simples ainda não têm esse sentimento tão forte, porque ainda não fazem parte daquele novo grupo de SPED social, que é tudo digitalizado. Então, o que a gente tem no ICMS hoje é um cadastro que ele demora 4 dias, se estiver tudo ok. Então, é uma coisa que no passado a gente demandava preencher formulário, ir lá no escritório de ICM, aguardar o fiscal fazer uma avaliação. Hoje não, estando tudo de acordo, 4 dias no ICM é rápido. A junta comercial, que no passado nós dependíamos até de Porto Alegre, depois começou a ter em Caxias do Sul, agora nós temos a junta comercial em Farroupilha. Então isso tudo vem agilizando. Então hoje, quer que ou não, negativamente o processo com a maior dificuldade é dentro do próprio município. Aonde deveria ser mais rápido? Aonde deveria ser mais rápido? Um pouco mais fácil as pessoas. A estrutura menor, o Estado está conseguindo dar a inscrição estadual em 4 dias. A União dá um CNPJ às vezes mais rápido. Aí depende, mas depende assim, do segmento. No passado já chegou a ser 30, 35 dias. Hoje, tudo ok na junta é 15 a 20 dias. Sim, 15 a 20 dias. Então, aí nós chegamos no município, e não é só em Farroupilha, outros municípios também têm esse problema, 30 dias às vezes. Tu imagina aonde deveria ser mais rápido? Então, eu creio que nós devemos conversar, entendeu? As entidades, os contabilistas, sentar numa mesa com o poder público e dizer, pessoal, o que pode ser feito para sair em 7 dias uma autorização ou uma negativa de uma DM, né? Seja lá qual for o resultado. Comentando com vocês, né? Tem o novo incentivo do governo que iniciou com o nome de MEI, que é o microempreendedor individual, e que agora existe o nome EI. Mas ele já criou uma raiz, o MEI, e ela permanece, então, mas é empreendedor individual. Então, é um incentivo do governo a formalização do pequeno, do autônomo. Então, eu penso assim, né, minha opinião, como diz o programa, meu ponto de vista, né? O meu ponto de vista, assim, existe um incentivo para esse pequeno se regularizar. Só que essa regularização, ela tem que vir junto com uma responsabilidade dessa pessoa que está iniciando uma empresa. Porque quando a gente chega na outra etapa, porque tu tem um limite de crescimento, até 60 mil eu fico empreendedor individual. Passei desse limite de faturamento, já sou um pouco maior. Anual? É, anual. Aí eu tenho que me adaptar a essas opções do Simples Nacional, que a gente vivencia todo esse problema que o Dário e o Gilmar estão falando, onde a gente tem uma substituição tributária para o optante do Simples pesada, onde existe um diferencial de alíquota que não beneficia ao Simples Nacional, que o intuito dessa tributação foi proteger o pequeno. Ela tá numa via de contramão, de inversa. Mas eu, só complementando, me parece também, meu sentimento, não estou falando com exatidão, que quem executa, quem aplica a legislação, ela não tem a parte da vivência. Então a minha sensação é essa. Como também essa alíquota dos 4%, ela gerou várias obrigações acessórias e a legislação não é clara, gente. Ela é confusa e eles vão protelando, prorrogando e nós, quer queiram não, contabilistas e empresários, reféns dessa situação. Parece ser meia dúzia de vamos resolver o problema do Pidinho, do Guido lá. Eu acho que sim, uma manifestação mostra o descontentamento e tira, porque a manifestação do povo, quer queiram não, iniciou com as passagens, mas é uma coisa geral, existe um movimento. Inclusive vai ter excursão para Porto Alegre nessa terça-feira, após nossos apoiadores culturais. Eu vou dar mais dicas, o Dário também, nós vamos falar mais coisas. E eu, a propósito, deixei para o último bloco, porque a gente está falando de substituição, está falando várias coisas, aí eu vou pedir para a Rosane, porque a gente quis deixar os telespectadores um pouco curiosos para falar mesmo o que é substituição tributária, assim, em palavras fáceis, que mesmo quem não tem a loja entenda, e o que é a diferença de alíquota que a gente falou bastante aqui, depois dos nossos apoiadores. O último bloco do nosso ponto de vista de hoje, você não sabe o que dá aqui nos bastidores, gente. A conversa aqui esquenta, a bochecha está vermelha, se vê na TV, mas a conversa esquenta aqui, porque tem coisas que revoltam a gente, tem coisas que deixam a gente contente, que é o caso que
que nós estávamos comentando agora dessas manifestações que tiveram há pouco tempo atrás. Farroupilha botou 3.500 pessoas ordeiras que foram protestar com chuva e frio, no clima de Farroupilha, né? Na praça, terça-feira passada, os comerciantes fizeram um protesto junto com os comerciários, um ato público também. Claro que deu bem menos jeito do que a gente esperava, talvez não teve a divulgação que precisaria ter. A gente não está acostumado com essa democracia toda e a gente estava falando aqui justamente que muitas vezes o povo não sabe a força que tem, né? Então a gente tem que tirar como lição, tem que tirar como exemplo o que tem acontecido nesses últimos dias para pressionar. Eles nos ouvem sim. Quando a massa vai para a rua, eles tremem também, não pense que não. E falando nisso, Dário, terça-feira, o que vai acontecer terça-feira? Nessa terça passada nós tivemos o ato público aqui na Praça da Bandeira, reunimos ali umas 250 pessoas, para mobilizar o lojista, né, o pequeno empresário. Agora, na próxima terça, dia 23, 7 da manhã, os ônibus vão sair ali da Praça da Bandeira em direção a Porto Alegre. E passar o dia lá para pressionar. Está programado para 10 da manhã um ato público em frente ao Palácio Piratini, respeitando o governador, as autoridades, mas dando o recado da insatisfação do lojista, do pequeno empresário. E esperamos que o governador fique sensibilizado com esse movimento, né, e converse com aquelas pessoas que realmente representam os pequenos empresários. Porque até hoje o que aconteceu com os governos, o governo Ieda e o governo Tarso, eles conversaram com pessoas lá que vivem outra realidade, e não com aquele que realmente, com aquele segmento que representa. Houve sempre uma barreira. O pequeno empresário sempre bateu nas entidades lá em Porto Alegre e não conseguiu passar dali. Porque as entidades muitas vezes são dirigidas por grandes empresários que têm outros interesses, com certeza. Né? E até para complementar, esses ônibus vão ser custeados pelas entidades aqui de Farroupilha. Sim, é gratuito para o pessoal, só que tem que ter inscrição, tem que ter a carteira de identidade antes. Como é que é essa história? Assim, a pessoa vai poder ligar para o CDL, para o Sindilojas, né? Para o Sindigênero, para a SICS, e dar o seu nome e o RG, porque hoje nós precisamos de colocar o nome e o RG, tem que passar para o DAIR, às vezes com 24 horas de antecedência, né? Se nós quisermos aqui hoje, agora, digamos aqui que a gente junte nós 4 e tenha mais, cada um de nós, mais 3 amigos, daria 20 pessoas, né? Amanhã de manhã nós vamos para Porto Alegre. Nós não conseguiríamos ir, sabe? Mas o país não é um país livre para ir e vir? Não, assim, o que acontece? A empresa que vai nos levar, ela tem que pegar o RG de todos nós, passar com antecedência para o DAIR autorizar essa viagem. Então, hoje nós vivemos na época da internet, seria muito fácil de resolver isso. A empresa entraria no site do DAIR, 10 minutos antes da viagem, ela poderia colocar todos os dados ali, imprimir, dar para o motorista daria lá para o policial quando atacasse ele. Mas não, nós temos que passar de uma forma burocrática e que prejudica uma coisa, às vezes, de última hora. Mas se dá, é um atraso na vida da gente. O que devia facilitar está nos atrasando. Hoje não faz o trevo no Santa Rita. Não põe um asfalto onde devia pôr. A gente paga os impostos, estamos aqui justamente nos queixando sobre isso, e esses dinossauros do DAIR não se mexem para nada. Quer dizer, o que o Dário me falou hoje me surpreendeu. Ele disse, quer dizer, se eu quiser ir com o meu carro, eu consigo. Agora, se a gente quiser alugar uma van, numa turminha que decidiram ir para um jogo de futebol de uma hora para outra em outra cidade, a gente não consegue isso. Não conseguiria, porque precisa, em alguns casos, até 24 horas antes, outros menos, mas se nós precisar hoje para sair amanhã de manhã, nós não vamos conseguir. Se hoje tem internet, tem tudo, era só ter um site, lá ficaria fácil, um acesso, né, muito fácil. Aí os transportadores teriam que também eles se reunir com o DAIR e achar uma solução aí. Via internet é barbada de achar uma solução. Papo vai, papo vem, a gente cai na ineficiência do governo. Infelizmente é isso. Papo vai, papo vem. Olha, eu tenho convidados de tudo que é área aqui, toda quinta-feira a gente debate. A Clarice Balporto nas terças-feiras, um ponto de vista.
o Xande Broilo nas quartas-feiras, e eu tenho acompanhado os programas deles, e seguido a gente esbarra nisso. E o Estado, a gente chega à conclusão, eu chego à conclusão, creio que os colegas aqui também, o Estado é aquele cara que pode tudo. Ele é um cara de 3 metros e nós somos um gurizinho lá de 5, 6 anos perto do Estado, né? Nunca levamos vantagem. Uma das coisas que acontece, por exemplo, o meu carro, o carro de qualquer um de nós aqui, a gente comentou isso hoje de manhã, ele tem que estar, o do telespectador em casa também, o cinto de segurança ok, o extintor ok, os pneus não podem ser careca, tudo funcionando. Tudo funcionando. O alerta, o pisca para a direita, o pisca para a esquerda, luz alta, luz baixa, pneu, ver se não está careca. Aí eu pergunto, e aquela viatura que está nos fiscalizando, seja dentro da cidade ou fora da cidade, será que ela está com esses itens tudo ok? Será? Ela está em condições? Será que ela está em condições? Para nós, cidadãos, temos que cumprir tudo, senão o nosso carro vai para o guincho. E se a sociedade resolvesse fiscalizar os carros municipal, estadual e federal, seja ambulância, seja carro de bombeiro, seja polícia, todos, será que muitos desses carros não iriam para o guincho? Vamos deixar lá no guincho até resolver o problema. Depois que resolver o problema, sai do guincho. Estamos levantando aqui no ponto de vista. E pagar diária, que nem o cidadão paga. Né? Vejam só, então, tem coisas que nós podemos ir melhorando. A gente sabe que dependendo dos governantes, eles fazem um trabalho essencial, mas a sociedade também ela tem que cobrar, entendeu? Podemos lá colocar o Ministério Público, a OAB, os contabilistas, entendeu? A sociedade civil organizada, os representantes. Sabe que eu sempre comento com o pessoal, né? Que a essência do nosso trabalho do contador é o cliente. Então nós somos, eu gosto muito da minha profissão, cada vez mais eu me apaixono por ela. Porque na semana passada veio um cliente que começou a conversar, eu disse, adoro, porque até às vezes psicólogo, tudo a gente faz, tem um papel. Então eu digo, quem exerce a função de contador, de trabalhar com o ser humano, tem que gostar do ser humano. Não tem como ser diferente. E aí eu me pergunto, a existência do governo não é em função do cidadão? Tem que ser. Então, ele não está constituído para nos proteger, para nos ajudar. É nesse aspecto que eu digo, nos tratar bem. Então, muitas vezes, até, trocando a ideia, nós vamos houve um momento, né, não vou citar o órgão, eu fui no órgão e a pessoa disse assim, não, vou te fazer multar tantas vezes quantas tu vier aqui com isso errado. Aí o outro, que tinha um papel maior, ele olhou para ela e disse, depois que você orientar ela, né? Aí eu fiquei quieta, porque eu sou refém, eu estou todo dia naquele estabelecimento. Aí eu pensei, poxa, mas a finalidade desse órgão não é atender ao cidadão, eu estou aqui representando o cidadão, o empresário. Então existe um conflito, às vezes, assim, uma imagem assim, o empresário, vilão. Então, esse aspecto também, às vezes, influencia e o governo, às vezes, perde. Não digo o governo, eu penso nesse momento na criação destas leis. Se a essência da economia é todo esse círculo de empresas que fazem gerar também a economia, e eu, escritório, só existo porque as empresas existem. Eu, muitas vezes, entidade pública, existo porque as empresas existem. Então, na verdade, as personalidades se confundem, inverso. né? Eu escutei tempos atrás a entrevista com um secretário aqui do município, logo que começaram essas manifestações, dizendo que essas manifestações elas estavam pleiteando algo na contramão, ou seja, pleiteando redução de tarifa e querendo investimentos. Então, uma coisa não poderia existir sem, muito pelo contrário. Dá para fazer, sim, reduzir as tarifas, baixar essa tributação maluca que a gente tem que pagar e fazer investimento. Porque, na verdade, é só nós, todo dia no jornal, todo dia, o que está acontecendo. Essa tributação toda, ela não nos dá retorno nenhum. Nós não temos tido retorno de nada disso. Tendo retorno, nós estaríamos também reclamando. Então, baixa a tributação igual e ainda assim consegue se fazer mais coisa que está se fazendo hoje. Por exemplo, o Osiris Silva, esse dia eu estava vendo uma entrevista dele na televisão, ele diz assim, a gente tem como que a China é um país muito amarrado, muito, né? Se qualquer um de nós quiser pegar um avião e ir na China e comprar lá um invento, a ideia que um chinês tem, ele passa lá, te vende um invento, o governo da China não precisa nem ficar sabendo. Tu pagou lá, ele quer X valor, tantos mil dólares pelo invento dele, deu. Agora, se
nós quiser comprar aqui de um brasileiro esse invento, o governo precisa estar no meio, precisa dar chancela do governo para eu vender um invento que fui eu que criei, fui eu que bati pestana para aquilo ali. Então, assim, ó, o governo ele tem que estar sempre controlando a sociedade. Em vez da sociedade controlar o governo controla a sociedade. Esse engessamento da iniciativa privada no Brasil acaba travando o país. E eu me pergunto, eu estava vendo a Rosane, o que ela estava falando, e me pergunto como que os contadores conseguem se atualizar, porque cada dia é um imposto novo, é uma lei nova, é uma coisa que o que era válido ontem não é válido hoje. Como é que você consegue essa mágica? Tem que gostar do que está fazendo, tem que gostar. Eu vim para a área fiscal, estou adorando, porque a minha área sempre foi bastante trabalhista, apaixonada pela trabalhista também. E vim para a área fiscal e estou também achando muito bom, mas é um desafio. Se nós olharmos a tributação a nível federal, ela tem uma homogeneidade maior, mas o ICMS, ele nos judia muito. Muda de 20 minutos. É muita modificação. Essa situação da ST, que a gente estava comentando no intervalo anterior, de falar para o telespectador o que é. A substituição tributária, ela é o quê? Uma antecipação do imposto das etapas seguintes. Eu, indústria, arrecado, né? O governo simula uma margem de valor que teria até o final, cobro neste momento a tributação de toda a cadeia subsequente. Né? Aí o que acontece? Para o escritório não teria problema se isso fosse uma coisa mais uniforme, não. Mas eu tenho produto A entrando neste mês na substituição tributária, no mês que vem ele está mudando o percentual. Aí eu tenho estados que têm protocolo, que não é apenas tu ter um produto igual para todos os estados, não, tem que ver se o estado tem protocolo, tem que analisar percentual e tem que se atualizar todo dia na legislação. Ela está bastante exigente com o contrato. Ela está falando em leis, né? De 88 para cá, de 1988 para cá, com a nossa Constituição, fazendo 25 anos agora esse ano, foram criadas 3 milhões de leis. Estados, municípios e União. E aí vem o Código Civil e diz que o cidadão tem que conhecer todas as leis e, consequentemente, respeitar todas as leis. Se eles conhecessem, não falavam. A Constituição Americana tem 250 anos, ela tem 16 emendas. A nossa tem 25 anos, tem mais de 1000 emendas. Fica muito difícil. Assim, até só comentando, fugindo de repente um pouco, a nota fiscal gaúcha, a lei da transparência, que é a aplicação dos impostos, né, no destaque dos documentos fiscais. Aí eu tenho vontade de chorar, de ler o texto, porque no momento ele chega dizendo que é obrigatório destacar valores, no meio ele vai dizendo que é percentual e não está claro. Então, eu digo, quem criou essa legislação, ela deixa a desejar e a interpretação nossa pode ser errada. Então, a responsabilidade com o cliente, ela é muito grande, porque aí vocês vão dizer, não, mas você me orientou. Eu acho assim, que a grande balela de toda essa história é o que se usa como um pretexto para nos cobrar esse tipo de imposto, de que a intenção é proteger a indústria local, ou seja, no caso estadual. Isso é Não vale um centavo para nenhum programa de incentivo para a pequena indústria. Então, digamos, eu compro de fora do estado porque o produto não encaixa, talvez, ou eu não pesquisei direito, não importa. Mas então o governo está fazendo isso aí, está cobrando os 5% de diferença, vou falar só de 5%, porque a indústria local ela tem condição sim de fornecer o produto que eu preciso e tal. Aí, o que vai para essa indústria local de incentivo, desses 5%, pegasse 0,5% para criar um programa, então, para aquela empresa que produz camisetas, que não tem tecnologia, não tem equipamento, não tem modelagem, não vai nada. Aquela indústria vai continuar daquele mesmo jeito, então é balela. Tem que crescer sozinha, buscar seus caminhos próprios, né? Olha só, gente, aqui nós teríamos assunto para... Eu tinha comentado com nossos convidados de hoje, antes de começar o programa, vai faltar tempo, porque olha só, gente, né? Mas infelizmente
eu tenho que pedir para o Casca dar as considerações finais. Depois o Dário também tem mais alguns dados, de repente quer passar algum... Vamos lá, Casca. Na verdade, eu vou só aproveitar para convocar, conclamar, intimar nossos colegas comerciantes, pequenos empresários, para que, não importa se teve terça-feira lá na parada que a gente fez, se não teve, se teve vergonha de fechar a loja, se achou que não ia dar, isso não tem nada que ver. Tudo que se conquistar vai ser para todo mundo. O que não se conquistar não vai ser para ninguém. Então eu acho que está na hora de nós realmente arregaçar, sair um pouco daquela tal zona do conforto e buscar o que é para nós. Então, terça-feira, pessoal, vamos procurar informações através da CDL, da Sindiloja, Sindigene, dos sindicatos comerciais, liga para mim, para o Dário, o pessoal dos contabilistas, a gente está procurando também um apoio através deles, para que na terça-feira, juntamente com os demais municípios que vão se deslocar para Porto Alegre, a gente tenha uma bela representatividade e faça saber que as coisas que estão acontecendo não servem, não tem condição para nós, para a saúde nossa e dos nossos negócios a curtíssimo prazo. Tá certo. Dário, suas considerações finais. Você, pequeno empresário da área comercial, da área da indústria, da área de serviço, que está nesse momento assistindo esse programa. Eu tenho algo que eu sempre digo para os meus colegas, seja no CDL, no Sindilojas, amigos meus, comerciantes, a gente tem que falar enquanto ainda a nossa atividade nós ainda temos vivo. Porque depois que nós fechar, depois que nós quebrar, não adianta a gente reclamar. A gente tem que reclamar agora. O Brasil está passando por temos os atos, enfim, mas o Brasil está passando por um momento bom, a nível geral, na macroeconomia. Tem um probleminha localizado aqui ou ali, mas eu creio que esse é o momento de nós acertarmos algumas coisas. E você que está nos assistindo aí, você pode, terça-feira, às vezes, o pessoal sai daqui 5 da tarde para assistir um jogo em Porto Alegre. E volta 2 da manhã, 3 da manhã, às vezes pega chuva, frio, longe de casa, né? Longe da família, longe da esposa, e vem, chega 2h30, 3 da manhã, né? Então você faça uma forcinha vamos sair daqui 7 da manhã, possivelmente 3, 4 da tarde já vamos estar de volta. Você não vai pegar muito frio, não vai pegar muita chuva. Dá uma força, vamos ir. Pedimos que os contabilistas ajude a divulgar, fale, né? A rádio está divulgando, o jornal, enfim, está tudo TV, todo mundo divulgando TV aqui agora nesse momento. E vamos, quem sabe, levar 3, 4 ônibus aqui de Farroupilha para Porto Alegre. Tomara. Rosana. Eu aproveito a oportunidade, agradeço a presença de estar aqui com vocês, gostei muito. E solidarizo com o Gilmar e com o Dário, e também convido todos os telespectadores, né? E até uns dias antes não sabia dessa movimentação dessas entidades, né? Eu dizia, como eu gostaria de fazer parte de uma participação onde a gente pudesse externar esse descontentamento, porque quer queira ou não, os escritórios contábeis, nós lá, eu e a Roseli, nós somos solidários com os clientes, a gente acaba vivenciando todo esse sofrimento que vocês também vivenciam. Então, assim, também aproveito a oportunidade, né, para convidar a todo mundo a participar desse ato, que eu acho que é um ato que tem um fundamento, tem uma base sólida e uma luta que vai dar muitos resultados positivos a nível de município, a nível de cidade e quem quiçá, né, reflita para todo o estado. Então, Dário, Gilmar, com certeza eu vou poder estar convidando todos os nossos clientes e vou, se possível, estar junto com vocês lá também, porque eu acho que essa é uma luta merecida e justa mesmo. Bacana isso. Fica aqui meus agradecimentos aos meus colegas de mesa aqui, a paciência dos telespectadores sempre com a gente. Um beijão, Pietro, meu afilhadinho, craque de bola lá do DMD, junto com o Felipe, uma galerinha legal. Até a próxima. Walking down the sidewalk, kicking my feet as I'm moving to the music, step to the beat. I woke up today, canceled all my plans.